antes de começarmos o nosso estudo, é preciso que nos coloquemos em oração. Por isso, rezemos. Ó Deus, fonte de toda a luz, suplico-vos que iluminai meu entendimento, dai-me um espírito diligente e dócil, e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, a santificação de minha alma e a salvação do próximo. Concedei-me, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. Estamos com os nossos corações preparados para o nosso estudo e vamos continuar no dia de hoje a rever o livro do profeta Isaías. Nós já estamos aprendendo bastante coisas sobre este livro desde o nosso último encontro e agora queremos dar mais um passo no conhecimento deste profeta tão importante nas Sagradas Escrituras. E quem está nos ajudando a fazer essa estrada é o Padre Mauro Negro, ele que é oblato de São José, formado em teologia bíblica, e ele já esteve aqui conosco no programa passado e estará no dia de hoje então para nos ajudar a refletir sobre este importante profeta. E mais uma vez nós queremos então acolhê-lo aqui no nosso programa. Bem-vindo entre nós, Padre Mauro. Obrigado, Padre Rodrigo, uma saudação a você, aos redentoristas e a todo o nosso povo aí da TV Aparecida. E claro, queremos também rezar, pela congregação a qual o senhor faz parte, os Oblatos de São José, para que o Senhor possa também oferecer vocações para esta congregação. Teremos este mês aí a ordenação de 3 novos diáconos, que o Senhor possa abençoar e ser frutuosa aí a vinha para os senhores. Padre, para a gente começar o nosso diálogo aqui sobre as Sagradas Escrituras, o que nós podemos colher dessa parte do livro do profeta Isaías? A gente pode colher uma lição que a gente tem que aprender todo dia. O que a gente planta, a gente colhe. A Babilônia, que era um grande império e que tomava conta do mundo, daquela parte do mundo, ela ficou tão grande que não controlava a si mesma. Arrogância, prepotência, isso tudo leva à ruína. Pode parecer que gera poder, controle, mas na realidade destrói as possibilidades. O profeta Isaías anuncia a ruína de um reino que, no momento em que ele vivia, o profeta Isaías, era impossível que aquele reino caísse. Mas ele percebe que isso vai acontecer, porque a história estava caminhando nessa direção. Eles, os babilônios, não compreendem, não aceitam e acabam perdendo a história. Então a gente pode aprender, repito, que precisamos olhar para o nosso entorno e compreender para onde a gente está caminhando. Se para a salvação, para uma realização no bem e na verdade, ou para a ruína, para a autodestruição. Isso é muito importante que a gente aprenda. Os profetas e Isaías nos ensinam isso. Olha que grande ensinamento, para as nossas comunidades. Talvez a gente se deixe levar muitas vezes por um coração inflado, um coração meio arrogante, e esquecemos de olhar em nosso entorno e perceber qual é de fato a nossa missão estando presente ali em meio a tantas realidades. Por isso, Padre, por que não havia então salvação para a Babilônia e seu povo? Porque não tinha espaço para Deus no coração e na mente deles. Ou tinha espaço para deuses, muitos deuses, que propunham esse tipo de coisa, de grandiosidade, de poder, de controle sobre os outros, Quando a gente quer controlar os outros, isso acontece em todos os níveis. No nível pessoal, de vida cotidiana, familiar, profissional, política
e religiosa também. Quando a gente quer controlar os outros, querendo ser Deus dos outros, a gente tira a possibilidade de que Deus haja em nós. Babilônia era arrogante, prepotente, egolátrica, os seus governantes eram assim, e esse é um mal que atinge muitos dos que lideram, e por conta disso a ruína veio. Demorou para vir, mas acabou vindo. E a história nos ensina isso. A história sempre está nos ensinando isso. Só que a gente parece que não aprende. Precisamos cair e levantar muitas vezes para dar novos passos. Nesta parte do livro, a gente escuta falar sobre os juízos de Deus. O que seriam esses juízos de Deus a partir do livro do profeta Isaías? Pois eu parto daquilo que você acabou de dizer, padre. Precisa cair para levantar. Pois é, mas tem quedas que não dá para levantar. No caso de Isaías, ele anunciou uma queda que seria definitiva. Aquele reino e outras nações que estavam ao redor e que se submetiam ao poder que lá existia em Babilônia, esses todos, porque estavam dependendo daquele poder, serviam aquele poder, eles também caíram. Então, é essa a questão. Quanto mais alto, maior o tombo. É tão básico isso, é tão evidente isso, né? No caso da palavra de Deus, o paradigma, a referência é um Deus misericordioso, um Deus que acompanha, um Deus que caminha com o seu povo, que corrige o povo, que de vez em quando dá bronca no povo para que o povo aprenda, que estimula o povo, mas parece que é mais gostoso seguir um Deus poderoso, decisivo e que pisa. Então é uma questão de escolha. Babilônia escolheu esse caminho, seguindo os seus muitos deuses. O resultado é esse. Caiu e não levantou mais. Corações fechados, então, se tornam incapazes de acolher, né, tudo isso que o senhor falou, a misericórdia, a bondade e, às vezes, até mesmo aquelas chamadas de atenção de Deus? Corações e inteligência. Porque a gente tem que agir, sim, pelo afeto, mas também com raciocínio. A gente tem que perceber o que está acontecendo e ter um juízo das coisas. Isso é muito forte. A gente usa muito a paixão, a reação emocional. Mas nós temos que também usar um pouco de lógica, um pouco de razão, de percepção das realidades, de avaliação das coisas. Isaías era um homem muito inteligente e ele observava. E por isso ele dá as mensagens que ele apresenta, que o livro, e nós lemos no livro. Muitos, os que ouviram, encontraram solução e salvação. Os que não ouviram, foram para a perdição. E quais são, então, as nações iníquas das quais, né, as quais o profeta faz referências neste livro? É aquelas nações que se aliaram à Babilônia, servindo o poder superior. É aquela ideia. É melhor a gente sofrer junto do maior, mesmo que ele nos oprima, mas aí a gente vai poder sobreviver. Essa é a ideia. É uma conveniência. Mesmo que a gente tiver que vender a alma da gente, a gente acaba ficando perto do corrupto. Cara, isso é horrível. Então, o Isaías, ele anuncia a ruína da Síria, não da Assíria, mas da Síria, de Edom, dos outros povos que estavam ao redor, pequenos povos que se submetiam ao poder maior e não tinham um senso crítico perante a realidade. Quer dizer, o medo, que é um modo de não confiar, o medo fazia com que cada um se submetesse ao mal. E aqui está a ruína. E Isaías anuncia que isso vai acontecer. Por que eles não ouvem? Que admitir erros não é fácil. A pessoa tem que ter muito caráter para poder admitir um erro e recomeçar.
de maneira correta. A gente tem que aprender com os profetas, sabe? Tem que aprender com os profetas e a história deles. Padre, interessante isso que o senhor fala, isso nos ajuda até mesmo a repensar as nossas atividades pastorais, o modo como evangelizamos, o modo como trabalhamos. O que esta parte do livro do profeta Isaías pode contribuir para que, de fato, a igreja realize no mundo o seu verdadeiro papel? Eu acho que o profeta Isaías, mas não só ele, os outros também, eles fazem com que a gente tenha um senso autocrítico. A gente não avalia, a gente acha que está tudo bem, a gente fez, está bem. Peraí, mas a gente fez, mas será que a gente fez o melhor? E será que esse melhor foi o certo? Às vezes nós achamos que um volume grande de pessoas que participam da pastoral é a prova de que nós estamos no caminho certo. Bom, tem tanta gente que faz coisa errada, e não é porque é tanta gente que as coisas passam a ser certas. Então, a autocrítica para a igreja, como a Igreja Católica faz, porque a Igreja Católica faz muito isso, um sínodo, nós estamos vivendo um sínodo, né? O sínodo é uma autocrítica, vamos ver se nós estamos no caminho certo, as pequenas reuniões que nós fazemos, o ato penitencial que nós, no início das celebrações da Eucaristia, a gente faz acontecer. Tudo isso é uma autocrítica para a gente perceber se nós estamos no caminho certo ou não. Isaías nos ensina isso. E se a gente tem essa abertura, Deus vai nos dar a graça de poder caminhar, porque nós temos a abertura para caminhar de maneira certa. Então, eu acho que é por aí. Escutar os apelos, né, que o Espírito faz a partir de tantas situações que somos chamados a viver nas nossas comunidades. Padre Mauro, o tempo passa muito rápido, agradecemos por mais essa participação e na próxima semana estaremos juntos aqui novamente para continuarmos o nosso estudo sobre o profeta Isaías. Muito obrigado. E já deixo o desafio a você. Na próxima semana, já vai se preparando aqui durante esses dias, nós vamos ler aí os capítulos de 28 a 39. Tenta dar uma lidinha aí nesses capítulos para que a gente possa fluir aqui no nosso estudo.